Olá amigos, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30. Eu vou comentar com vocês hoje sobre um tema que eu já havia falado há 2 programas antes, que é sobre fenômenos de telepatia. O ser humano, ele tem várias capacidades parapsíquicas latentes. De vez em quando, algumas dessas capacidades emergem espontaneamente, sem que a pessoa compreenda os mecanismos de como aquilo acontece. Muitos de vocês que estão escutando o programa são sensitivos bem variados. Alguns de vocês experimentam fenômenos anímicos pelo próprio potencial de vocês mesmos, a própria capacidade sua enquanto ser humano, a capacidade de pensar, por exemplo, e a capacidade de ter sentimentos, é humana, natural da nossa própria condição. O ser humano, ele avançou ao longo da evolução até chegar no ponto em que hoje está, podendo pensar por si próprio, podendo dizer eu penso, logo eu existo. Então, esta capacidade desenvolvida ao longo das eras trouxe também ao ser humano a inerente responsabilidade. Por quê? Quanto mais consciente de algo, maior a responsabilidade, até pelo próprio conhecimento que a pessoa tem das coisas. Não se cobrará de uma criança a responsabilidade que a gente cobra de um adulto. Até a própria lei fala isso, oferecendo atenuantes para alguns casos e agravante para outros. Espiritualmente falando, cada um de nós que estuda o contexto espiritual, quanto maior o nível de conhecimento e aprofundamento, maior será a responsabilidade daquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente e aquilo que a gente faz, né, dentro do contexto humano onde nós estamos inseridos. Então não se espera que um estudante espiritual de alguma área faça mau uso das capacidades parapsíquicas que emergem dentro do seu contexto. A capacidade anímica é do ser humano. Espiritualmente, ninguém pode tirá-la. Nenhum ser extrafísico pode anular a capacidade de pensamento de um ser humano, porque isso é a aquisição própria da condição humana por evolução. Pensamos, sentimos, isso é nosso. Nenhum poder externo vai poder tirar essa capacidade de nós de raciocinar, de pensar e de sentir. Então esse é o contexto anímico, o potencial da própria alma manifestada na carne. Então no conjunto desses potenciais estão a telepatia, as experiências fora do corpo e os fenômenos de clarividência, para citar alguns. No outro espectro, nós temos os fenômenos mediúnicos, que são causados pela interação de presenças extrafísicas atuando energeticamente, psiquicamente sobre o ser humano. Então entram aí a psicografia, psicopictografia, que é a pintura mediúnica, entra aí a psicofonia clássica e os fenômenos mediúnicos, os mais variados que acontecem, mas aí dentro de um contexto mediúnico, onde há a presença de seres extrafísicos interagindo com a pessoa. Se isso será bom ou ruim, depende da qualidade da presença extrafísica que estiver incidindo sobre a pessoa, a qualidade do próprio médium, que atrai por sintonia algo semelhante ao que ele busca também, e a qualidade e o teor das mensagens passadas, que, sendo da luz, sempre priorizarão evolução, consciência, caráter, maturidade, responsabilidade e coisas que levem ao bem comum de forma incondicional para todos. Mensagens que vêm distorcidas pela presença de entidades pesadas sempre vão priorizar o ego do ser humano, caminhos negativos, a anulação dos potenciais positivos da própria pessoa e tudo que leve a confusão, discórdia e coisas que degeneram as capacidades do homem, que prejudicam a abertura do seu coração e da sua consciência na jornada. Então, nós temos ambas as possibilidades na telepatia. Por exemplo, a capacidade anímica telepática e a capacidade mediúnica na telepatia. Eu vou mostrar para vocês no programa de hoje essas duas vertentes. Existindo também uma terceira, que é a mistura do que é anímico e mediúnico, configurando um fenômeno anímico-mediúnico, ou seja, mesclado com
percentual de influência de ambas as áreas numa mescla que se configura um fenômeno no meio, tá? Isso será útil para vocês todos que têm uma sensibilidade voltada para toda essa área, seja ela anímica, seja ela mediúnica, tá? Então, vamos lá, vou tentar explicar esse tema, o que não é fácil aqui pela rádio, porque é melhor numa aula, projetando imagens, mas eu vou tentar didaticamente clarear esse tema, levando em conta que vocês, usando o próprio discernimento, filtrarão tudo, pegarão o que achar positivo, se achar que algo não está batendo, não pegue, aproveite o que achar positivo e aí desenvolve o seu estudo da sua própria maneira, pesquisando do seu próprio jeito e chegando às suas próprias conclusões. Sempre, isso é vital, sempre alertar para a filtragem das coisas que a gente vê, que a gente escuta, que a gente lê, para não ter engano em nada. Bom, telepatia, literalmente, seria o quê? A leitura da mente, leitura do pensamento, a capacidade de impressionar a mente de outra pessoa com um pensamento ou com algumas ideias definidas, sem passar pelos caminhos normais dos sentidos. Todo mundo sabe o que é telepatia. A comunicação mente a mente, que não depende da comunicação verbal, por exemplo, né? Pensamentos diretamente mente a mente, mas existem nuances nesse fenômeno. A palavra telepatia, ela foi criada por um grande pesquisador da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, Inglaterra, que foi fundada no ano de 1882, no século XIX, numa época em que a Grã-Bretanha dominava os mares, tinha várias colônias espalhadas pelo mundo inteiro, finalzinho do século XIX. Quais eram as grandes nações planetárias? França e Inglaterra. E então, na Inglaterra, um grupo de cientistas da época se reuniu para pesquisar os fenômenos parapsíquicos de forma técnica. Por isto foi fundada a Sociedade de Pesquisas Psíquicas da Inglaterra, que depois teria uma filial nos Estados Unidos também. Ali passaram grandes pesquisadores. Ao longo dos anos eu pesquisei muito material da Sociedade de Pesquisas Psíquicas da Inglaterra. Eu gosto muito das conclusões que eles chegaram, a parte bem técnica, bem parapsicológica, se é que eu posso chamar assim, dos fenômenos parapsíquicos. Lá havia um dos grandes pesquisadores, Frederick Myers, né, que foi um dos fundadores dessa sociedade de pesquisa. Então foi ele que cunhou e popularizou o termo telepatia, que é a junção de dois termos gregos, a palavra tele, que significa distância, e patos, que significa sentimento. Então, tele, distância, patos, sentimento. Se eu juntar tele e patos, telepatia, literalmente, sentir a distância. Esta é a origem da palavra telepatia. Vocês podem pesquisar e chegar à mesma conclusão. É claro que ao longo dos séculos esse fenômeno já era conhecido, apenas não tinha esta palavra para poder designá-lo. Como é que um ocultista antigo, antes do século XIX, falaria sobre isso? Linguagem do pensamento, comunicação mental, né? Como é que um hindu, um yogi falaria? Uma comunicação prânica, psíquica, da manas a manas, ou seja, mente a mente, e daí por diante. Como é que um espírita falaria disso em 1857, quando foi lançado o Livro dos Espíritos na França, por Allan Kardec, e aí o espiritismo moderno surge? Como é que um espírita chamaria aquilo? Linguagem transmental, por exemplo, né? A comunicação pelo pensamento. Então, telepatia é o termo criado pelo Frederick Myers e que acabaria até chegando a nível popular e sendo compreendido naturalmente hoje por todo mundo. Vamos lá. Tipos de telepatia, tá, pessoal? Genericamente. Primeiro, telepatia visual. É aquele fenômeno em que a pessoa se comunica mente a mente com outra pessoa, duas pessoas mentalmente se comunicando, e que de repente ao mesmo tempo aparecem imagens na tela mental da pessoa. Ou seja, é uma telepatia com clarividência, né? Com fenômenos de dioplastia na mente. Então pode acontecer a telepatia seca, em que só há a comunicação mente a mente, como pode acontecer a telepatia com imagens concomitantes, que aí seria um fenômeno telepático com a clarividência ao mesmo tempo.
Segundo tipo, telepatia emocional. Essa telepatia é menos conhecida, porque ela não vai diretamente pelo pensamento, de forma técnica. Eu poderia chamar isso aí de comunicação afetiva, de coração a coração. Duas pessoas que se amam, basta trocar um olhar para entender tudo. Não houve sequer comunicação mente a mente a nível de conhecimento, apenas uma sensação, um sentimento, uma espécie de sentimento comunicado pelo pensamento. Ou seja, telepatia emocional. Você não tem a linguagem mental, mas você compreendeu tudo num olhar, ou melhor, num sentimento. Terceiro tipo, telepatia volitiva, que é a telepatia anímica, pela força da vontade, onde alguém treina para dominar essa capacidade e projetar mentalmente os seus pensamentos até a outra mente, que seria a receptora desta emissão de pensamento a partir de alguém. Se a outra parte receptora vai receber isso ou não, depende de sintonia, depende de diversas condições. Aí surge uma pergunta natural. É possível uma mente projetar pensamentos para influenciar uma mente mais fraca? Sim. Isso é bom ou ruim? Depende da intenção do pensamento original sobre a mente receptiva de alguém. Então, um pensamento positivo pode entrar na mente de alguém e, se houver correspondência nessa mente, influenciar a pessoa a algo de teor semelhante, positivo. Mas o negativo também se aplica nisso. Uma mente concentrada em algo negativo, entrando numa mente mais fraca, receptiva a qualquer coisa, o pensamento entra e começa a modular, se houver ressonância dentro do receptor, pensamentos semelhantes que vão fazer a pessoa pensar de forma igual por ressonância. Por isso, é importante ter consciência tranquila, estar centrado em si mesmo, para poder discernir as coisas, seja dos próprios pensamentos, ou seja do enorme oceano de formas mentais da própria humanidade, que influencia a própria humanidade. É importante não dar mole mentalmente e ficar na sintonia de coisas pesadas, porque isso permite a ressonância para a entrada de pensamentos negativos, e é aí que começam várias obsessões, que podem acontecer de um encarnado mal intencionado, influenciando a mente de um outro encarnado desavisado, ou de um espírito desencarnado com a mente livre influenciar a mente de alguém encarnado. É claro que isso demanda várias condições, semelhante atrai semelhante, é teor de energia que não tem como explicar aqui hoje, eu estou falando de forma genérica. O quarto tipo é a telepatia mediúnica. Então vamos supor, eu estou aqui sentado e aí, de repente, entra uma onda mental ou uma voz mental e eu percebo que tem uma presença extrafísica de outro plano, uma entidade desencarnada, se comunicando mente a mente comigo. É telepatia? É, mas está vindo de uma fonte externa, extrafísica, de lá para cá, se comunicando comigo. Então, por exemplo, eu vou pegar o Gabriel, que é um dos técnicos de gravação da rádio, né? Aliás, um abraço para o Gabriel, que está editando as gravações que eu mando aqui de casa para o programa. Então, eu estou ali sentado no estúdio, o Gabriel está do outro lado, tem um vidro grande lá na rádio, que separa a técnica do estúdio de gravação, e aí, de repente, a gente se olha e, de repente, há uma comunicação mental entre nós. São duas pessoas encarnadas, uma telepatia anímica, ela está ocorrendo neste plano. Aí o Gabriel desencarna, passa um ano, e aí o Gabriel do plano extrafísico onde está, emana uma onda mental que entra na minha mente e a gente começa a conversar mentalmente entre planos, isto é, mediúnico, porque está vindo de uma fonte externa de lá para cá, incidindo exatamente sobre mim. Então poderíamos chamar de telepatia entre planos, interplanos, enquanto que a telepatia convencional é nesse mesmo plano, entre duas ou mais pessoas. Quando isto passa para outro plano e a influência é de lá para cá, caracterizaria um fenômeno mediúnico, lembrando que mediunidade é capacidade humana também, não pertence à doutrina X ou Y, podemos ter médiuns de várias tradições que seguem parâmetros culturais diferentes e que a mediunidade é a capacidade desta interação entre planos e não tem que estar presa à doutrina X ou Y, embora cada doutrina trabalhe isso de acordo com seus parâmetros doutrinários, o que é normal, mas o fenômeno mediúnico ele é humano, ele é espiritual, ele pode ocorrer com qualquer pessoa, independentemente de raça, credo, sexo, né, ou qualquer outra condição. O quinto tipo
é a telepatia projetiva ou extrafísica. Esta ocorre quando as pessoas estão fora do corpo, né? Então, duas pessoas, eu estou fora do corpo, o Gabriel também está, mentalmente a gente se comunica, porque as cordas vocais estão no corpo que está adormecido durante aquela saída, tá? De repente, eu me viro e tenho uma entidade extrafísica, eu estou fora do corpo. Aí, telepaticamente, a gente conversa mentalmente. Isso é telepatia extrafísica, não é anímica nem mediúnica, ela é projetiva, porque eu estaria fora do corpo naquela condição. Isto é mais comum do que se pensa, e vocês que têm saídas do corpo compreendem exatamente isto, porque já vivenciaram esses diálogos transmentais extrafísicos durante suas experiências extracorpóreas. Vamos lá, estamos aqui. Agora mais um tipo. Telepatia onírica. Esta ocorre durante o sonho. Vamos imaginar um casal dormindo na mesma cama e um dos parceiros começa a ter um sonho. Ora, nós temos um campo energético em volta, uma aura. Então, quando nós estamos junto com alguém, as auras se misturam. Isso é chamado de acoplamento áurico. Inclusive, eu posso até fazer um próximo programa sobre tipos de acoplamento áurico, que são as misturas energéticas da aura das pessoas. E o maior acoplamento áurico que existe é o da mamãe para o bebê, porque inclusive ele é físico, o bebê está dentro do organismo dela. Também um acoplamento entre parceiros que estão numa relação estável, bem profunda. Também existe o acoplamento entre planos, que é o envolvimento do mentor espiritual com seu médium. Como existe o lado também estranho, uma entidade obsessora, assediadora, encampando energeticamente uma vítima da obsessão. Você olha, você já não sabe mais qual é a energia de quem, de tão entranhado que está a energia da pessoa com a da entidade que está vitimando-a num processo de obsessão. Então, o casal deitado ali, há um acoplamento áurico natural. Então, um dos parceiros começa a sonhar. E aí, o outro parceiro pode ter um sonho exatamente igual, porque passa por ondas mentais da mente de um para o outro, caracterizando, né, que amanhã eles vão acordar e falar, sonhei com tal coisa, a pessoa fala, sonhei a mesma coisa, e muitas vezes foi uma comunicação telepática inconsciente durante o sonho de um para outro. É claro que existem outras possibilidades, como as pessoas terem se encontrado fora do corpo, voltado para o corpo não lembrado e achado que foi um sonho, mas eu estou colocando esta possibilidade de que a mente de alguém, tendo um sonho, pode se comunicar com alguém que está próximo, comunicando o mesmo sonho. São nuances do fenômeno da telepatia. Eu vou parar por agora, porque... Não, eu ia passar uma mensagem agora, mas eu vou deixar ela para o segundo bloco, para não perder até aqui a linha de raciocínio. Eu vou deixar para o segundo bloco, vamos lá. Telepatia articulada. Esta surgiria como palavras ou letras mentais. Por exemplo, você está perto de alguém e, de repente, você começa mentalmente a se comunicar com a pessoa, por qualquer dessas vias que eu estou falando. Parece uma linguagem mental, como se você escutasse a voz mental da pessoa dentro da sua mente e ela escutasse a sua dentro da dela. Quer dizer, uma coisa articulada por palavras, porque a mente da gente pode modular a telepatia de diversos tipos, incluindo o condicionamento da gente usar palavra e cordas vocais, exteriorizando ondas sonoras que se propagam pelo ar. A partir das nossas cordas vocais, a gente acostumou com a ideia de falar. Mesmo alguém, às vezes, fora do corpo, tenta falar, quando na verdade é telepatia, mas ela jura que está falando, o que é um condicionamento, porque o corpo humano está embaixo e ela está fora do corpo, e ali não tem a questão do ar se propagar, porque é o plano extrafísico, não precisa nem respirar. Então, as pessoas podem se comunicar por conversa mental, tá? E também, às vezes, aparece na tela mental da pessoa imagens, letras, como se fosse um texto aparecendo. Isto é mais comum em fenômenos mediúnicos, onde o mentor projeta na mente do médium como se fosse um texto mental que o médium de olhos fechados vai lendo aquilo. É um fenômeno telepático, mas aí também estaria misturado com a clarividência. E nas projeções pode acontecer um fenômeno de você acordar paralisado, a catalepsia projetiva, você não consegue se mexer, sua aura transborda, parecendo que você está num colchão de ar que vai lentamente estufando, e você sente que o seu rosto espiritual está um pouco para fora do encaixe com o rosto físico, e o chakra frontal já deslocado um pouquinho também para fora, alguns centímetros para fora. Então, presenças extrafísicas que podem estar no astral do quarto e você não vendo ainda, ou em outro plano, projetam na sua mente, já que você está um pouquinho para fora e mais receptivo naquele instante,
projeta imagens como se fosse um texto e mentalmente você vai lendo aquilo em frações de segundo. Isto ocorre quando os mentores não conseguem uma comunicação direta com a pessoa por qualquer uma das vias parapsíquicas. Então se vale disto para que a mente do médium fique saturada com essa leitura, já que a pessoa vai lendo aquilo naturalmente, ela não está lendo com os olhos, é uma coisa veloz, e aí depois, influenciado pela leitura mental, a pessoa é levada fora do corpo ao plano extrafísico, onde tem o teor daquele tema do que o texto pressupunha projetado na mente dela. É telepatia com clarividência. Aí alguém falaria, mas não seria só clarividência, aquilo projetado e a pessoa vendo? Sim, aí teria a conotação só da pessoa estar vendo, mas eu estou falando que na telepatia também ocorre concomitante com a clarividência, onde além da projeção das imagens do texto, existe também uma linha mental ligando a pessoa que projetou aquilo com a mente da pessoa. É telepática e clarividente ao mesmo tempo. Não é um fenômeno tão comum, mas existem alguns relatos na literatura internacional das saídas do corpo sobre esse tipo de telepatia na descoincidência, na soltura, no início de uma projeção. E outras vezes, quando isso ocorre com um médium que capta as ideias, depois escreve, a pessoa está ligeiramente para fora, ali está projetada aquelas imagens, a mente ligada à mente de outro que está influenciando diretamente a mente dela com aquilo, logo depois ela encaixa no corpo e dorme, perde a consciência. Quando for amanhã, ela levanta e durante o dia, em algum momento, aquela presença extrafísica que jogou esse bloco de ideias desta forma, em forma de leitura, energeticamente influencia o chakra coronário ou frontal da pessoa sem que ela veja, e aí todo aquele bojo de ideias que ela tinha lido naquele momento cai dentro da mente dela, ou seja, sai da mente e cai para dentro do cérebro, e a pessoa começa a escrever, começa a fazer algo que foi induzido pela leitura de uma noite anterior. Eu sei que isso não é tão comum, e sei que vocês não escutam falar disso com frequência, mas é uma das formas de comunicação por entre os planos. Vamos lá. Telepatia musical. Isto é difícil de explicar. Telepatia feita por música, pessoal. Existe música no plano extrafísico. É claro que a música aqui no plano físico, você falaria de ondas sonoras que se propagam pelo ar. Você está falando de plano extrafísico. Como é que você falaria de música num plano onde não tem ondas sonoras se propagando pelo ar? No entanto, lá tem ondas de energia. E o pensamento de alguém pode emanar vibrações que se propagam na energia e comunicam mentalmente, psiquicamente, aquele som, que não é som, porque não estamos falando de algo físico, dentro da mente de outro. Então assim são as músicas. Muitas vezes, artistas aqui da Terra, músicos, saem do seu corpo durante o sono, captam isso lá, voltam e encaixam no corpo, não lembra, e amanhã acorda inspirado para fazer uma canção positiva. Agora veja, existe o lado negativo. Uma pessoa pode dormir, estar projetada fora do corpo durante o sono, no astral inferior, o umbral, plano astral denso, e ali ser influenciada negativamente. E no dia seguinte escrever uma música pesadaça que estimule coisa negativa, por exemplo. Então, lembrem-se sempre, energia não é boa ou ruim, depende da intenção que você coloca nela. A energia é um fenômeno da natureza. Tudo é energia em graus variados de condensação. A maneira como cada um usa energia pode caracterizar se aquilo é positivo ou se é negativo. Então, esta telepatia musical, ela é mais rara, mas existe já relatos na literatura sobre o tema. E outra coisa, aonde se é comum? Com a presença daqueles seres espirituais, os devas. E daí se falar desde o Oriente Antigo, dos devas da música, mas o ocultismo ocidental também fala nisso. Então a telepatia, muitas vezes, com esses seres superiores, ela vem em forma de música. Não há como explicar isto pelo intelecto humano. É uma coisa lúdica, é uma coisa artística. Ela vem por outras vias que a gente fala assim, eu não tenho como explicar, só tem como sentir. Pergunte a um artista, pergunte a um poeta, pergunte a um escritor, pergunte a um compositor, um pintor. Vocês vão ver que eles vão falar isso. A inspiração às vezes vem e eu não tenho como quantificá-la. Eu só sei me tornar canal daquilo e fazer aquilo naquele momento. Mas muitas vezes eu não estava nem
nem afim de fazer nada e a aspiração bateu. E alguns artistas vão te falar, às vezes eu queria fazer tudo e durante um mês não rolou nada. Na hora que eu não estava pensando naquilo, aquilo desceu em mim e eu fiz. Então, existe a expressão musical dévica, vinda de planos superiores, inspirando também a arte aqui entre os homens, né? No caso aqui a música, mas podem propagar isso também em qualquer nível artístico, uma inspiração extrafísica que pode ser dévica, pode ser mediúnica, quando forem mentores extrafísicos ligados à arte, inspirando pessoas aqui embaixo a verter arte. Gente, um mundo sem arte seria muito mais pesado do que é. A arte é importante, tá? Na nossa cultura precisa ter arte, precisa ter música, precisa ter teatro, precisa ter cinema, precisa ter pintura, escultura, manifestações artísticas são necessárias para não empobrecer a mente dos homens enquanto eles estão aqui encarnados. E a música, principalmente, né, que todos amam, ela precisa ser instrumento e propagação de coisas que elevem a consciência humana, e eu estou me referindo a estudantes espirituais, vocês que estão ouvindo o programa, dentro do gênero de música que vocês gostarem, mas pensem nisso como algo muito mais do que música, porque muitas vezes vem de cima para baixo, por telepatia ou inspiração em vários níveis. Eu vou dar uma paradinha agora, a gente já está na hora do intervalo do primeiro bloco, daqui a pouco eu volto. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. No primeiro programa, ou melhor, no primeiro bloco, eu estava falando sobre telepatia e vou terminar o assunto agora com mais 3 tipos para a gente concluir. Telepatia por bloco mental. Essa é mais comum do que se pensa. Então, por exemplo, eu e o Gabriel, no exemplo anterior, estamos conversando mentalmente, é um diálogo transmental, né? Mente a mente, pensamento a pensamento. Tá, mas ocorre muitas vezes isto mais mediúnico, porque vem de outro plano, influenciando a mente da pessoa encarnada, é o seguinte: uma entidade, ela emana um bloco de ideias, não é apenas uma conversa mental, um diálogo, não, um bloco de ideias. Esse bloco de ideias interpenetra o chakra coronário da pessoa e desce sobre ela, então muitos pensamentos entram na mente ao mesmo tempo, em bloco. Então uma comunicação, vamos dizer, ela não vai no varejo, ela vai no atacado, ela pega em bloco as coisas. Na mediunidade, pode acontecer um fenômeno seguinte: um grupo de mentores se reúne, produzem um texto, aí alguém fala, como é que pode uma mensagem ter vários autores espirituais? É simples, uma música pode ter 3 ou mais autores, um poema pode ter 3 ou mais autores que se juntam para fazer uma peça só, cada um deu um pedacinho daquilo. Então, mentores podem se juntar, formar uma massa, como se fosse uma nuvem luminosa, uma massa energética, e ali dentro projetar um bloco de ideias. Cada um deles projeta algo e aí configura uma mensagem só. E aí eles arremessam mentalmente essa massa, paira por sobre o chakra coronário da pessoa encarnada, no caso o médium, e quando ela interpenetra a mente do médium, o médium se sente acoplado numa atmosfera, não é numa entidade, é uma atmosfera de mentores, e aí ele corre e começa a escrever. Se for numa reunião mediúnica, aquilo pode descer até o chakra laríngeo e configurar um fenômeno psicofônico, comunicação verbal, mas eu estou falando aqui no caso da comunicação por escrita, psicografia, também na pintura mediúnica, que é a psicopictografia, pode acontecer isto, do médium se sentir interpenetrado por um grupo mental de mentores que projetam uma massa, essa massa entra nele, ele fica louco para pintar tudo aquilo que aqueles pintores jogaram como um bloco só. É importante esclarecer isso para vocês, que são médiums, e eu não estou falando médiums de uma área só, estou falando médiums num contexto geral. A gente encontra médiums em qualquer lugar e com doutrinas e culturas diferentes. Eu não estou falando atrelado a uma área, eu estou falando no sentido humano geral. Então, essa telepatia por bloco mental, ela é muito mais intensa nas comunicações mediúnicas. Isto também pode ocorrer durante uma saída do corpo, onde a pessoa está fora, aquele grupo de mentores arremessa aquela massa de formas mentais, isso entra, de formas mentais não, de ideias, entra na mente da pessoa em bloco, ela cai para dentro do corpo, pode até apagar,
no dia seguinte, ela é possuída, vamos dizer assim, desce sobre ela aquele conjunto de ideias que estava no corpo mental e que desceu finalmente para dentro do paracérebro do corpo astral e finalmente para dentro do cérebro físico. Sabe, vocês podem fazer uma analogia. Por exemplo, sabe quando você quer falar algo, você não está conseguindo e fala assim, está na ponta da língua, mas não sai? É uma expressão popular? Então eu diria para você, durante o dia você fala assim, está na ponta da mente, mas não desceu. Normalmente é algo inserido na mente, fora do corpo, a pessoa encaixa, não lembra, e durante o dia tem algo pairando na borda da aura da cabeça dela, no campo mental. Finalmente, num determinado momento, aquilo desce como um bloco e a pessoa tem que escrever, pintar, compor e fazer o que for. E ela não fala, foi uma entidade, mas sim um grupo que pode estar até à distância, mas vai ter sempre um ou outro que vai estar mais próximo espacialmente para ativar essa descida disso em loco ali na mente da pessoa. É muito importante esse tipo de esclarecimento para vocês que são médiums. Estudem mais tudo isso. Não fica deixando, empurrando com a barriga. A responsabilidade disto é enorme. Vários de vocês, além de médiums, também têm conhecimento espiritual que vem de várias outras fontes, que vocês juntam em vocês. Muitas vezes vocês sabem que a mediunidade é apenas uma ferramenta para a psíquica aberta, para você trabalhar durante essa encarnação, fazer algo positivo. Nós não somos dono de nada, nem o corpo físico é nosso. Eventualmente nós vamos ter que entregar o corpo físico para o planeta de volta, né? Nós estamos hospedados aqui no planeta com um veículo físico que o planeta nos empresta. Então é importante, médiums em geral, aprofundar, estuda. Sabe aquela história de médium? Eu sou médium, não preciso estudar. Esse precisa estudar mais ainda, porque está caindo no conto da própria arrogância de achar que está pronto. Ninguém está pronto, só Deus está pronto. Todos nós temos algo a aprender. Nenhum de nós é bambambam em nada. Nós estamos aqui para aprender um monte de coisa, todos nós. Então, estude mais, aprofunde mais e não fique preso numa área só, nem na leitura de um tema só. Visão de conjunto, para que vocês não fiquem condicionados somente com uma forma de explicação, mas que tenham possibilidade de abrir a mente e somar outras áreas dentro daquilo que você pensa. E você não precisa sair da área onde você está, ou a doutrina que você gostar. Continua ali, faz você feliz, continua ali. Apenas soma outras vertentes naquilo que está ali, para você também não ficar engaiolado dentro de um aspecto só e, pior, achando que sabe tudo e que está tudo dentro daquela área e condenando o que está rolando na área dos outros, porque o seu conhecimento é pequeno e lacrado dentro de uma área só. Então aprofundem mais, abram a mente, estuda de tudo e permanece fiel àquilo que você gosta, àquilo que você sabe e toca a bola em frente sempre do seu jeito. Outro tipo de telepatia. Telepatia por formas pensamento. É uma determinada entidade. Ela projeta uma forma mental. Você está ali quietinho, essa forma mental paira na sua frente e de repente, por clarividência, você vê. E de repente, na hora que você vê, é como se essa forma mental entrasse no teu frontal e ao mesmo instante você entendeu a mensagem. Ou seja, ela vem com formato visual para gerar o telepático na sequência. Eu falei lá atrás da telepatia com clarividência. Eu estou falando agora da clarividência com telepatia, né? Duas vias de um mesmo fenômeno. E também a telepatia que eu chamei de cibernética ou eletrônica, porque eu não tenho como definir isso. Determinados seres espirituais podem projetar, tipo assim, como se fosse uma gota luminosa enorme. Imagina uma gota cheia de mercúrio. Você veria aquele líquido brilhante lá dentro, né? Imagina um campo de força cheio de mercúrio derretido lá dentro. Uma esfera de luz com mercúrio derretido dentro. E a esfera de luz está contendo esse mercúrio lá. E aquele mercúrio em movimento. Tá? Então, imagina uma gota grande ou uma esfera grande contendo dentro uma energia que lembra muito o mercúrio clarinho, líquido, né? E de repente, isto se coloca por sobre a sua cabeça e começa a derramar pequenos pontos de energia no seu chakra coronário. Tipo assim, tuque, 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 como se fosse gotejando. Cada gotinha daquela tem um mundo de ideias. Aquilo entra no coronário e explode como uma luz dentro da sua cabeça, notadamente nas duas glândulas da cabeça, a pineal
também chamada de epífises, e a hipófise, chamada também de pituitária, duas glândulas ligadas aos chakras coronário e frontal. Quando ocorre um fenômeno desse, que é raro, a mente da pessoa fica iluminada como se tivesse mercúrio derretido. Isso é forma de energia. Eu estou falando como analogia. Brilhando dentro da sua cabeça, você fica cheio de ideias e vai descendo, tuque. Então, é como se fosse, pessoal, um arquivo zipado que alguém mandou. Você vai ter que ter um descompactador para descompactar aquilo. Depois você vai e manda a mensagem para a sua rede. Então, o médium bom tem um descompactador bom dentro da mente para quando entra essas gotinhas, essas mensagens zipadas, a mente dele converte em linguagem humana para ele escrever, para ele falar e depois mandar para as pessoas que queiram ler ou ouvir aquilo. Então, é um tipo de telepatia avançada, ocorre por ação de devas, e o que eu vou falar agora eu não tenho como aprofundar, porque sairia muito do escopo do programa. Presenças extraterrestres, que se comunicam extrafisicamente também, em várias vias, utilizam desse método, que eu chamei de telepatia cibernética ou eletrônica. Eu estou falando de algo extrafísico. Não estou falando de um contato físico, estou falando de algo que ocorre nas saídas do corpo ou ocorre nos fenômenos anímicos ou mediúnicos, onde aquela presença extraterrestre também é extrafísica naquele momento, manifestada em corpo espiritual, em corpo psíquico. Então, eu acho que está bom para explicar esse tema. Eu tinha recomendado há 2 programas antes o livro A Influência à Distância, do francês Paul Clement Chagot, da editora Pensamento. Isso era chamado pelos ocultistas franceses do século XIX de telepsiquia, né? Tele, né? A distância, psiquia, de psiquismo, que vem de psique, que é a expressão grega para a alma, né? Então, sentir a mente ou sentir a alma. Aí a gente lembra o Frederick Myers ali atrás, né? Onde ele falava de telepatia, simplesmente tele, distância, patos, sentimento. Telepata, telepatia. Então, telepsiquia, a mesma coisa, é quando uma mente influencia a outra por alguma via. Isso pode acontecer de encarnado para encarnado, de um desencarnado afetando um encarnado afetando outro desencarnado, ou um encarnado afetando o outro desencarnado por ondas mentais. Mas é claro que para explicar isso aqui num programa de rádio é um pouco complexo, sem mostrar imagens e coisas pertinentes. Então acho que por hoje tá boa essa explicação. Daqui a pouco eu quero passar uma mensagem para vocês especial, que eu fiz para vocês ouvintes da rádio, dediquei para vocês ouvintes, e em nome da diretoria da Rádio Mundial e de todos os apresentadores nesse momento tão complexo da história da humanidade e que a gente está passando, uma mensagem positiva de alguma forma, é o que eu posso fazer para contribuir aqui com o programa espiritual. Eu vou falar uma coisa que eu já repeti muitas vezes, eu não tenho revelações universais, eu não sei tudo, eu estou aqui tentando compartilhar algo espiritual dentro do que eu compreendo, de uma forma aberta, geral, direcionado para estudantes espirituais, que são vocês que escutam o programa, porque se escuta o programa com um título desse, uma vibe dessa, pressupõe-se que seja alguém interessado em algum tema espiritual, seja lá de que linha for da pessoa, mas alguém interessado nesses temas. Então, é óbvio que quando eu explico essas coisas aqui, eu estou levando em consideração isso, embora sendo um programa de rádio, possa ser escutado por qualquer pessoa, de qualquer lugar, e de qualquer tendência. Mas é claro que o aprofundamento disso vai ser por parte de quem estuda algum tema espiritual ou é simpático a esse tipo de coisa. E é importante eu estar aqui falando sobre isso em aberto. Se você olhar por aí, existem outras pessoas falando dessa temática toda. Eu estou considerando o mundo inteiro. Mas algumas coisas que são veiculadas em alguns programas são específicas dali. Precisa ter alguém para fazer, alguém para poder trazer, mexer, configurar, didaticamente passar aquilo com uma linguagem humana. Então, o que eu tenho para contribuir é passar esses conhecimentos espirituais desta forma que eu estou passando há 20 anos aqui na rádio. Mas eu não tenho resposta para as questões que você às vezes pergunta dentro de você mesmo. O que eu sei é sobre essas coisas que eu falo aqui. E detalhe, eu estou feliz pra caramba de fazer isso. Eu não sei de universo, mas eu sei de mim mesmo. Eu sei, me conheço por dentro. Os mentores que aparecem para mim me conhecem de antes de eu reencarnar. Eu me lembro deles. São amigos extrafísicos, também não sabem tudo, mas eles sabem um monte de coisa legal pra caramba, que servem para um estudante espiritual crescer,
trabalhar e avançar, mesmo em meio à vida caótica, à violência das coisas, as doenças, as coisas todas daqui. A espiritualidade que a gente tanto ama nos ajuda a atravessar esta vida sem negar as coisas que acontecem, mas dando força. E eu não espero que alguém que não veja nada mais além de comer, beber, dormir, copular e respirar e morrer sem sentido, que compreenda uma vibe positiva num momento tão negativo. Mas qual seria a outra alternativa? Ficar negativo e revoltado como tudo. E daí sair projetando sua revolta para o mundo. Então, não há como fazer isso tendo a responsabilidade e o conhecimento que a gente tem para contrabalançar essas coisas ruins com alguma coisa melhor, cada um do seu jeito, transformando todas as coisas que acontecem em lição, em algo positivo e não desistindo jamais de ter a consciência tranquila, estar em paz consigo mesmo, não prejudicar a ninguém, sabe? Procurar ser positivo em relação a si mesmo, à família, aos amigos, ao meio ambiente, à natureza, a tudo na vida. Ser proativo de forma consciente. Estando dentro de alguma vibe espiritual, a gente acaba naturalmente vivenciando ideias e coisas que suscitam tudo isso. Então, é muito legal estar aqui falando didaticamente de forma livre, né, sobre esses temas que outrora eram só dentro dos templos, de forma esotérica, né, e que hoje a gente pode estar aqui com liberdade de expressão, falando disso com todo amor, com toda responsabilidade, sabe? Clareando um pouquinho o estudo de vocês, é uma das funções que eu tenho, e fazendo isso eu também me clareio, porque é uma coisa que eu gosto, eu amo fazer o que eu faço, estou contente demais fazendo, vou continuar fazendo, e desse mesmo jeito, e procurando melhorar, mas ainda o tempo que eu tiver aqui na Terra vai ser fazendo isso. Eu estou consciente do que eu vim fazer, outros de vocês também estão, então vamos levar tudo isso de forma positiva e melhorar, e cada um vai indo um dia. Quando a gente partir para o lado de lá, de volta para casa, a gente não vai estar perfeito, ninguém é perfeito, mas entre acertos e defeitos, que os nossos acertos sejam melhores na hora final, para que a gente se sinta bem dentro da gente mesmo, falando, ó, fiz o melhor que eu pude, falhei, mas também acertei um monte de coisa e nunca desisti. Quando eu caí, eu levantei, levantei, corrigi o que estava errado, trabalhei, clareei. Agora, não fui covarde diante da espiritualidade e nem diante do ceticismo do mundo, simplesmente fiz o que tinha que fazer e esta é a luz que eu carrego. E é isso que eu vou levar para lá, você também, dentro dos seus estudos espirituais, sejam eles quais forem, sejam muito felizes dentro das linhas espirituais que vocês gostarem, sejam fiéis àquilo que vocês acreditam, sejam amorosos, conscientes, mesmo que toda hora venha uma pressão externa, firmes na jornada. Nós estamos aqui para isso, é o nosso aprendizado, sabe? E a gente tem uma luz dentro do coração que a gente não vê, não reconhece, mas está aí. É a essência espiritual, é o que nós somos, a centelha vital do eterno, o todo, Deus, chama do jeito que você quiser, Pai divino, Mãe divina, tanto faz, o importante é a consciência disso tudo. E que bom estar aqui, podendo clarear esses temas para vocês e assim clarear minha própria consciência e assim eu vou melhorando junto com todo mundo. Deixo então uma mensagem que eu gravei ainda agora, antes de fazer o programa. Eu estou gravando o programa aqui sexta-feira, hoje é o que? Dia 23 de outubro de 2020, para passar no domingo para vocês escutarem. Depois o pessoal no YouTube, ao qual eu mando um abraço também por assistirem os programas também lá, posteriormente, e escutem essa mensagem. E, gente, no final já entra a vinheta de encerramento. Eu só tenho a falar para vocês aqui do programa espiritual Paz e Luz. Você, ouvinte da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nos 95.7 FM, escute estas palavras diretamente com seu coração. Muito além do seu intelecto, das suas percepções, das coisas do mundo em torno, existe algo a mais, uma luz secreta que brilha dentro de cada coração. Para enfrentarmos o momento caótico da própria humanidade, a violência que campeia em todos os cantos, a possibilidade de ser vitimado por doenças, ou mesmo
simplesmente pelo fato de estar dentro de um corpo e saber que um dia também partirá. Você que escuta os programas da grade da rádio e que busca uma palavra amiga, um discernimento espiritual, porque você sente a dor dentro de você mesmo, da partida dos seus entes queridos, sejam eles humanos ou animais. Guarde estas palavras no seu coração. Pense em todos aqueles que você ama e que hoje moram em outros planos, lá na casa das estrelas, no infinito. Pense neles como gaivotas de luz que hoje estão em outros planos, acima do mundo, em outras condições extrafísicas, mas que continuam bem vivos, continuam sendo aqueles que vocês sempre amaram. E de lá, do alto, eles também sentem saudades e vibram por vocês, por mim e por todos que ainda estão aqui na matéria, ainda ralando, aprendendo uma série de coisas nas provas do mundo. Escute estas palavras enquanto você pensa nos seus entes queridos como gaivotas de luz que hoje voam nos céus do eterno. Apenas escute com o coração. Gaivota, gaivota, que conhece o céu e o mar, revele-me o que o vento lhe ensinou, aquilo que os pescadores não viram e que o velho do mar cantou. A sabedoria do coração que sente e sonha, a fé que move montanhas e abre caminhos, o amor que a tudo transforma. Ah, gaivota, você viu o azul do céu bem de perto, e você riu e agradeceu a grande gaivota criadora. E você também viu os espíritos subindo nos raios de sol, e outros mais descendo nas gotinhas de chuva. E junto com eles você cantou. E lá, na linha do horizonte, você bordejou contente, porque o vento levou-a em seu ventre, e os espíritos lhe falaram de outras paragens, além. Ah, gaivota, os seus pais e irmãos não morreram, e nem os seus amigos, e o velho do mar também não. Eles voaram para outras paragens, no ventre da luz. Olhe o momento mágico do crepúsculo e veja além. Veja as primeiras estrelas surgindo no firmamento. É para lá que eles foram, todos bem vivos. Sim, para a casa das estrelas, no ventre do todo. Ah, gaivota, escute o seu coração. Nada é mais precioso, e o amor faz voar bem alto. Continue a cantar e rir, como o vento lhe ensinou, e outras gaivotas também compreenderão. Sim,
continue voando pelos céus da grande gaivota criadora. Siga cantando e rindo com os espíritos e vendo estrelas. E os seus pais, irmãos e amigos também cantarão junto, além. Gaivota, gaivota, que conhece o céu e o mar. Dedicada aos pais, irmãos e amigos que hoje moram nas estrelas, no ventre do todo. E eu termino estas palavras citando a sabedoria do grande Shankara, que no século VIII, depois de Cristo, na velha Índia, fez uma homenagem às almas livres, às gaivotas elevadas, dizendo isto aqui, que é o cerne do programa Viagem Espiritual. Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que, como a primavera, fazem bem a todos. Elas ajudam silenciosamente aos homens na longa travessia das existências seriadas. Fazem isso apenas por sua bondade e sempre ensinam que há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos e que é a essência da alma. Essa é a luz que mora no coração. Então, que essa luz ilumine estas palavras para que elas cumpram sua função no mundo e inspirem a outras gaivotas a pensar no eterno que está em tudo. Com amor e alegria, paz e luz. Todas essas palavras em nome da diretoria da Rádio Mundial, Rádio Vibe Mundial e de todos os seus apresentadores, com paz e luz.